Vamos mergulhar num tema que, olha, parece super burocrático, mas na verdade é um laboratório fascinante sobre o futuro do trabalho aqui no Brasil. A gente está com uma resolução do Tribunal de Justiça de São Paulo, o TJSP, que basicamente define as regras do jogo para o teletrabalho de juízes e servidores. E a nossa missão aqui é desvendar o que está por trás dessas regras. É sobre economizar dinheiro, é para melhorar a vida das pessoas ou é para aumentar a produtividade a qualquer custo? Vamos tentar entender como uma das maiores instituições do país está tentando equilibrar tudo isso. Lendo os motivos que o próprio TJSP apresenta no documento, fica, assim, muito claro que eles estavam lidando com problemas bem concretos. A resolução fala abertamente das dificuldades de mobilidade urbana e, poxa, quem já tentou cruzar São Paulo às 6 da tarde sabe bem do que a gente está falando. Havia uma preocupação real com a qualidade de vida dos funcionários e como, sabe, o estresse do deslocamento diário afetava o trabalho. E aí veio a pandemia, que meio que forçou todo mundo a ir para casa, e eles perceberam que a coisa funcionava, certo? Exatamente. A pandemia foi o grão de teste em escala real. Eles viram que não só era possível manter a produtividade, como em muitos casos ela aumentou. E, claro, houve uma redução de gastos bem significativa para o tribunal. Menos água, menos luz, menos papel, menos tudo. Somando isso ao potencial da tecnologia e a uma pegada socioambiental mais leve, com menos gente nos transportes, eles tinham todos os motivos para formalizar o que a Tris ensinou. Faz todo sentido. É uma mistura de pragmatismo com economia de custos e uma busca por mais bem-estar. Mas o diabo, como sempre, mora nos detalhes. Então, como é que esse jogo funciona na prática? Quais são as regras fundamentais? Bem, as regras básicas definem os pilares de toda a estrutura. Primeiro, o óbvio. Teletrabalho é trabalhar de qualquer lugar que não seja o prédio do tribunal. Segundo, os direitos são, em teoria, os mesmos de quem trabalha presencialmente, como o auxílio alimentação. Mas tem uma exceção importante. O auxílio transporte é cortado, o que é lógico, né, já que não tem deslocamento. Até aí tudo bem, mas tem terceiro pilar que me parece o mais polêmico, que é sobre quem paga a conta de tudo isso. Esse é o ponto. É o que gera mais discussão. A regra é cristalina. O teletrabalho não pode gerar nenhuma despesa extra para o tribunal. Na prática, isso quer dizer que toda a infraestrutura para trabalhar de casa é responsabilidade do servidor ou do magistrado. A gente está falando de uma boa mesa, uma cadeira ergonômica, um computador que dê conta do recado, uma conexão de internet estável e veloz, a conta de luz que vai aumentar. Tudo isso sai do bolso do funcionário. Peraí, isso muda completamente a dinâmica. A responsabilidade pela estrutura de trabalho, que a gente sempre entendeu como sendo do empregador, é transferida 100% para o empregado. Isso não acaba criando uma barreira? Alguém com menos recursos que mora num lugar menor poderia simplesmente não ter condições de montar um escritório em casa e ficar de fora? Essa é uma crítica muito pertinente. A resolução não aborda essa questão da equidade de acesso à infraestrutura. A lógica do documento parece ser a de uma troca. O tribunal oferece a flexibilidade de trabalhar de casa e, em troca, o funcionário assume esses custos. É um cálculo que cada um precisa fazer. A economia de tempo e dinheiro com transporte compensa o investimento e os custos mensais de um home office. Para muitos, a resposta é sim. Mas, como você disse, certamente não é uma solução universal. Ok, então essa é a base. Flexibilidade em troca de o funcionário bancar a própria estrutura. E quando a gente olha especificamente para os servidores, que são a maioria esmagadora do pessoal, como essa troca se aprofunda? Para os servidores, o sistema é ainda mais amarrado e focado em controle e principalmente em performance. Primeiro, não é uma festa. Existem limites claros. Em unidades mais estratégicas, tipo ligadas à presidência, até 70% da equipe pode ficar em teletrabalho. Mas lá na ponta, no dia a dia dos fóruns de primeira instância, esse número cai para 50%. Já nos gabinetes dos desembargadores e juízes, a decisão é mais flexível, fica a critério de cada um. E não basta só querer, né? Tem gente que simplesmente não pode participar. Não mesmo. A porta do teletrabalho está fechada para quem acabou de chegar e ainda está no estágio probatório, por exemplo. Também fica de fora quem sofreu alguma punição disciplinar nos últimos 2 anos
ou teve uma avaliação de desempenho ruim. A mensagem é clara: o teletrabalho é um benefício que precisa ser conquistado e mantido com bom comportamento e alta performance. E o controle é digital. A frequência é medida pelo login e logout no sistema, e o servidor tem que estar disponível durante todo o horário de expediente, checando e-mails e atendendo chamados. Mas a parte que realmente me fez parar para pensar foi a meta de produtividade. Não é só fazer o mesmo trabalho que se fazia no escritório de um lugar diferente. A régua é outra. Exato. E aqui está a virada de chave, o ponto que muda tudo. A resolução não sugere, ela exige que a produtividade de quem está em casa seja superior à de quem está no escritório na mesma unidade. Não é uma recomendação, é uma obrigação. Nossa, isso é muito forte. Na prática, o TJSP está dizendo: você quer a flexibilidade, o conforto e a economia de tempo de não ter que se deslocar? Ótimo. Agora pague por isso com mais resultados. Isso transforma o teletrabalho de um simples benefício em um pacto de alta performance. Precisamente. Deixa de ser apenas uma modalidade de trabalho e passa a ser um sistema orientado a resultados de uma forma muito explícita e mensurável. A ideia é que o tempo e energia que seriam gastos no trânsito devem ser reinvestidos em mais trabalho. É uma lógica empresarial de eficiência aplicada diretamente no serviço público. Essa exigência de produtividade superior para os servidores é um recado muito claro. O teletrabalho é visto, antes de tudo, como uma ferramenta de eficiência. Fico me perguntando se essa mesma lógica se aplica aos juízes, ou se o peso da função deles exige um equilíbrio diferente. A sua intuição está certíssima. Para os magistrados, o modelo é completamente diferente, e essa diferença revela muito sobre as prioridades do tribunal. Esquece o teletrabalho 100% remoto. Para os juízes, a regra é um regime híbrido obrigatório. Peraí, então pro servidor a regra é produza mais, mas pro juiz é esteja presente. A prioridade muda completamente. Exatamente. Em comarcas grandes, as chamadas de entrância final, os juízes precisam comparecer ao fórum no mínimo 3 dias por semana. E nas comarcas menores, a exigência é ainda maior, pelo menos 4 dias por semana no fórum. A lógica aqui é que a presença física do juiz, a figura de autoridade no local, é parte essencial do serviço e da percepção de justiça pela comunidade. Ou seja, eles querem evitar a qualquer custo a imagem de um fórum vazio, de um judiciário ausente. Exato. E para garantir isso, a resolução vai além. Ela determina que o diretor de cada fórum organize uma escala para que em qualquer dia da semana, pelo menos 1/3 dos magistrados esteja fisicamente presente. O objetivo é claro, não desguarnecer o atendimento presencial a advogados e ao público. E até a cobrança de produtividade é diferente. Como assim? Eles também não precisam produzir mais. A regra é mais sutil. A produtividade do magistrado em teletrabalho deve ser igual ou superior à média dos seus colegas que atuam em varas parecidas. Não se exige, como para os servidores, que ele supere a sua própria média anterior. A exigência é que ele se mantenha no mesmo nível dos seus pares. Se a produtividade cair ou os processos começarem a acumular, a corregedoria pode suspender o teletrabalho dele. O foco é na manutenção do ritmo e na garantia do atendimento, seja presencial ou virtual, já que eles também são obrigados a atender advogados e promotores por videochamada sempre que solicitado. É fascinante ver esse contraste. Para uma função, o foco é o resultado quantitativo individual. Para outra, é a presença e a manutenção de um padrão coletivo. É um sistema pensado sob medida para cada realidade. E em meio a toda essa rigidez focada em performance e controle, a resolução revela um lado, surpreendentemente humano e inclusivo. Ele está quase escondido num capítulo mais para o final do documento. É como se o documento tivesse duas personalidades. Uma é a do gestor focado em eficiência e a outra... Qual seria? A outra é a do RH, preocupado com o bem-estar e a equidade. Existe uma seção inteira dedicada a condições especiais de trabalho. Ela foi pensada para magistrados e servidores que têm alguma deficiência, doença grave ou necessidades especiais.
E mais, também se aplica a quem tem filhos ou dependentes legais na mesma situação. E o que seriam essas condições especiais? É só autorização para o teletrabalho? Vai muito além disso e é aí que a coisa fica impressionante. A resolução permite, por exemplo, que a pessoa seja temporariamente transferida para trabalhar numa comarca mais perto do hospital ou da clínica onde faz tratamento. Pode ser concedida uma jornada de trabalho especial com horários mais flexíveis. Em alguns casos, a unidade onde a pessoa trabalha pode até receber reforço, com mais servidores ou um juiz auxiliar para ajudar a dar conta do serviço. Nossa, isso é uma rede de apoio muito robusta. Mas aí volta a minha pergunta sobre a produtividade. Como fica aquela regra de ter que produzir mais? Ela ainda se aplica para quem está passando por uma situação tão delicada? E essa é a resposta que mostra a maturidade do sistema. A resolução responde a isso diretamente, de forma muito clara. Servidores e magistrados que se enquadram nessas condições especiais ficam dispensados da obrigação de ter uma produtividade superior. Isso muda tudo. Isso mostra um reconhecimento de que, para essas pessoas, o teletrabalho não é uma ferramenta para extrair mais performance. É uma ferramenta de apoio, de dignidade, de acessibilidade. É o sistema se adaptando à pessoa, e não o contrário. Perfeito. E para fechar o ciclo de proteção, o documento proíbe categoricamente que a concessão dessas condições especiais seja usada como pretexto para qualquer tipo de discriminação. Ou seja, ninguém pode ser preterido numa promoção ou num cargo de chefia porque precisou de uma jornada especial para cuidar de um filho doente, por exemplo. É um mecanismo para garantir que o uso desse direito não se transforme num estigma na carreira. Ok, vamos juntar as peças. De um lado, a gente tem um modelo super focado em eficiência, quase agressivo, que exige mais produtividade dos servidores e joga a conta da infraestrutura no colo deles. De outro, um sistema que zela pela presença física dos juízes para não desamparar o cidadão. E no meio de tudo isso, uma camada de proteção social muito forte e bem desenhada para quem mais precisa. O que a gente tem aqui é um retrato complexo e realista de como uma grande instituição está tentando navegar o futuro. A resolução do TJSP é esse ato de equilíbrio constante entre os benefícios óbvios do trabalho remoto, mais qualidade de vida para uns, economia de recursos para a instituição e as obrigações do serviço público, que não podem ser negociadas. Atendimento de qualidade, produtividade e controle. A diferença de regras entre servidores e magistrados mostra que não existe uma solução única, mas sim a busca por um modelo que se adapte às diferentes responsabilidades. E essa parte humana sobre as condições especiais realmente se destaca, né? Com certeza, esse capítulo mostra que a flexibilidade do trabalho pode ser uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem para a inclusão e o bem-estar. Não se trata apenas de eficiência, mas de criar um ambiente de trabalho que seja sustentável e humano a longo prazo. É o reconhecimento de que, por trás de cada processo e de cada meta, existe uma pessoa com suas próprias circunstâncias. Isso deixa a gente com a provocação final. Esse modelo do TJSP, com essa dualidade, exigindo mais quem pode dar mais em troca de flexibilidade, mas ao mesmo tempo protegendo e apoiando quem está em situação de vulnerabilidade. Será que esse não é um caminho viável para outras áreas do setor público ou mesmo para o setor privado? E fica perguntando no ar. Até onde vai a responsabilidade da empresa quando o nosso escritório vira um canto da nossa sala de estar? A discussão está só começando.